Ei, aqui é o Andrew e esse vídeo é um vídeo de bate-papo diferente da maioria dos vídeos que eu venho fazendo aqui, tá? Esse vídeo é para falar sobre depressão e como sair desse problema. Na verdade é uma resposta principalmente para um dos meus seguidores. Esse vídeo vai ser uma conversa entre amigos, tá? Uma conversa realmente entre eu e você como meu amigo, como meu seguidor, que eu considero vocês que me seguem aqui, que me acompanham, meus amigos. O meu seguidor, eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu vou chamar ele de J, que é a primeira letra do nome dele. Ele mandou o seguinte: sou seu fã, estou passando por uma depressão terrível, mas tenho fé que com seus conselhos eu consigo. E Jota, eu vou te mandar esse vídeo depois, né, em privado, então você vai saber que é pra você. Mas também é pra você que tá assistindo aí, que talvez esteja passando por uma situação de depressão, pra baixo, sem força pra sair dessa parada. E eu venho aqui nesse vídeo numa posição de não como um psicólogo, um psiquiatra, nada profissional da área, mas sim por experiência própria, por já ter passado por etapas da minha vida extremamente depressivas, já realmente pensar em acabar com a vida, desse tipo de depressão mesmo, já passei por isso. Sei como é difícil, sei como é complicado, mas também sei que é possível sair disso. Talvez nesse momento que você esteja numa depressão mais profunda, você sente que não consegue, que sente que não tem força, que não tem saída, que tudo é difícil, faz parte, tá? Isso é algo que é da depressão e não de você. Você tá nesse estado, mas isso não significa que esse seja você, que a sua vida vai ser assim pro resto da vida. Tem como sair disso, é possível sair disso, e nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que eu fiz e o que fez a diferença na minha vida e faz, continua fazendo, e que você pode aplicar na sua vida também para você conseguir sair disso, para te dar força para sair disso. Porque eu sei muito bem como é você sentir que tem um potencial fora dentro de você, que tem uma energia que existe ali que você não está conseguindo acessar, que você não tem força para conseguir fazer as paradas, porque simplesmente você não entende por que isso acontece. Mas nesse vídeo você vai entender, tá? Então é o seguinte, cara. O primeiro passo de todos é o que você já tá fazendo. Reconhecer que você tá nessa situação, você tem que entender, mano, eu preciso mudar isso aqui. Tô nessa situação, preciso mudar isso aqui. E aí, o segundo passo é você realmente entender que você vai precisar mudar algumas coisas. Você precisa aplicar um pouquinho de força de vontade. E esse conselho não é o que a maioria das pessoas que não entendem um pouco o que é depressão tentam, falam tipo, é só você levantar da cama, é só você fazer o que tem que fazer, é só você começar a sorrir. Não é tão simples assim quando a sua mente tá te sabotando. Quando você tá com parece que tá um negócio nas suas costas, é absurdo que você não tem força. Então não é tão simples assim você levantar da cama. Tá ligado? Você tem que entender que se você sabe que tá nessa situação, você precisa aplicar algumas mudanças para que você saia disso. Senão você vai ficar assim pro resto da vida e pior ainda, você vai cada vez se afundar mais, tá? Então querer mudar é muito importante e querer, eu digo, ter a disposição a tomar as medidas necessárias. Eu sei que no começo é difícil ter força, mas eu vou te dar algumas ferramentas que vão te dar essa força para você sair dessa inércia e começar a mudar essa realidade de uma vez por todas, fechou? Então, antes de tudo, antes de qualquer conselho, antes de qualquer coisa, você precisa arrumar o básico. O básico, e o básico são 3 coisas que eu quero falar aqui. O básico é, primeiro de tudo, dormir bem. Você tem que descansar bem o seu corpo, mas não dormir demais e nem dormir pouco. Não dormir errado, tá ligado? Quando você dorme mal, tudo fica mal. Quando você dorme mal, você se sente mais depressivo, você tem menos energia, você não consegue sair dessa inércia. Então você precisa consertar o seu sono. Dormir e acordar no mesmo horário, conseguir ter um sono que realmente é relevante para você, não ficar alongando sua noite com um monte de porcaria. Você, obviamente, você tá depressivo, mano, a tendência da pessoa depressiva é tentar fugir dessa realidade, é tentar esconder essa realidade com prazeres momentâneos, sei lá, vendo série, vendo pornografia, jogando, fazendo qualquer coisa que vai, de alguma forma, esconder aquela realidade que você está vivendo e tentar exatamente, né, a palavra entorpecer, que é muito usado para drogas, né, entorpecente. Entorpecer é basicamente você fugir da realidade que você tá. Isso pode ser usado com drogas realmente, né, que a gente conhece por aí, ou pode ser usado também com drogas químicas do nosso cérebro mesmo, que são com esse tipo de comportamentos, com recompensas instantâneas, que eu já falei aqui, jogos, séries, essas coisas que a gente perde nosso tempo ali, que realmente deixa a gente feliz, né, entre aspas, por um certo momento ali, enquanto a gente está esquecendo da nossa vida, mas depois tudo volta para a realidade, a gente não saiu do lugar que a gente estava, a gente só
mascarou, escondeu aquela nossa realidade. Essa é a tendência, tá? Então tenta cada vez reduzir mais esses hábitos ruins e você vai indo aos poucos, tá? Não precisa ser de uma hora para outra. Às vezes, se você for um cara tipo eu, mais 880, e quiser cortar alguma coisa que você sabe que tá te fazendo mal, então corta, se você tiver essa disposição, se não tenta reduzir aos poucos, mas primeiro de tudo, conserta o básico. Dorme bem, se alimenta bem e toma água corretamente. Você não vai se sentir bem se você estiver comendo um monte de Doritos, fast food o dia inteiro, comendo um monte de porcaria gordurosa, tomando refrigerante, tomando um monte de porcaria que vai só deixar o seu corpo zoado, que vai te deixar com menos energia, vai encher seu corpo de açúcar e gordura. Você não tem como se sentir bem assim. Então você precisa consertar o básico, dormir bem, se alimentar bem e tomar água corretamente. É simples, mas é importante prestar atenção nisso, tá? Só consertando o básico, só fazendo isso, você vai ter mais disposição e mais energia para começar a sair da inércia. Porque quando você tá parado, mano, é mais difícil começar a se mexer. Quando um carro tá ligado, ele tem que andar na primeira marcha, que é a marcha mais forte, para ir para as próximas marchas, e o nosso corpo é da mesma forma. Você engata a primeira marcha, consegue sair do lugar, depois você sai do lugar, a coisa vai fluindo mais fácil. Mas sair do lugar é um pouquinho mais difícil. Então, consertando esse básico, já vai ter um pouquinho mais de energia, você vai começar a sentir um pouquinho mais feliz, e aí você começa a sair da inércia como arrumando o seu ambiente. Se provavelmente você está depressivo, teu quarto está bagunçado, teu ambiente está sujo, teu ambiente está zoado, começa deixando tudo organizado e limpo, tá? Você tá num ambiente bonitinho, tá num ambiente arrumado, tá num ambiente limpo, isso já te deixa melhor, mano. Meu, você começa a ficar mais leve, as coisas começam a ficar mais tranquilas, você começa a ter a mente mais aberta e limpa para pensar no que realmente importa. Então, assim, consertou o básico dentro de você, né? Se alimentou, dormiu bem, tomou água, agora conserta o básico fora, no seu ambiente, deixa tudo limpo e organizado. Cara, parece ser difícil e tal, mas mano, isso é simples a partir do momento que você começa a se mexer. Então esse é o primeiro passo, consertar o básico, fechou? Agora, a depressão entrou na sua vida por algum motivo que é difícil você saber, tem várias razões, então é muito difícil você falar, não, é assim que cura a depressão. Não é simplesmente assim, porque a depressão vem de diversas formas. E é aí que entra uma coisa extremamente importante que você precisa levar para sua vida, que é autoconhecimento. Se conhecer, entender quem é você, de onde que vem as coisas, como é que funciona isso na sua cabeça, o que está afetando a sua vida. E você vai se autoconhecer. Eu vou te dar 3 ferramentas que eu uso diariamente ou semanalmente, uma delas, e que, mano, faz extremamente diferença na sua vida. Você se entende, você se conhece, você começa a perceber gatilhos, coisas que te fazem perder talvez a compostura, que te deixam com raiva ou te deixam mais tristes, coisas que te fazem procrastinar. Você começa a entender e visualizar isso. Porque quando você está no piloto automático, só vivendo, tem coisas que te deixam para baixo, tem coisas talvez lá do passado que aconteceram que você não lembra mais, mas que te afetam ainda e que você não identifica, e quando você não identifica, você não sabe como lidar com isso. Então, a partir do momento que você se autoconhece, você identifica o que aconteceu, que você tem que consertar, e você identifica o que está chegando, que você, opa, isso aqui não é para mim, isso aqui é para mim, mas se você não se autoconhece, não tem como fazer isso. E as 3 ferramentas são as seguintes. Lembrando que eu tenho alguns vídeos específicos falando com detalhes, tanto de como dormir melhor e como algumas ferramentas que eu vou falar agora. Então eu vou deixar elas listadas aqui embaixo se você quiser se aprofundar mais nesses temas, tá? Primeira coisa, diário. Diário é uma ferramenta insana para autoconhecimento, tá? Ah, tem gente que fala, não, diário é coisa de menininha. Não, não é essa parada. O que é o diário? É você chegar lá, você pode ter um diário tanto escrito, tem gente que gosta de escrever, eu prefiro no celular, eu prefiro escrever no celular, e aí você vê como você se adapta melhor, tá? Você vai colocar lá o que você está pensando no dia, como você está se sentindo, qual que é a sua disposição, o que está na sua cabeça. Você começa a tirar aquela bagunça da sua cabeça e começa a jogar para algo escrito. Você começa a escrever o que você está sentindo, como é que vai ser o dia, o que você quer fazer, o que está te incomodando. Você começa a jogar naquele diário, mano. E só de fazer isso, só de tirar da sua cabeça, as coisas começam a ficar mais claras. Você começa a se conhecer mais. Você consegue, depois de um tempo, resgatar o diário e olhar, pô, segunda-feira eu tava me sentindo melhor. Pô, o que aconteceu? Ah, não, quarta-feira eu me senti mal. O que eu fiz? Pô, eu fiz isso, mano. Aí você começa a se entender mais. Você começa a entender o que te incomoda, o que não te incomoda, o que te afeta, o que não te afeta. Isso é muito legal, tá? Então, é uma prática diária que, assim, cara,
Desde os gregos, vários mestres, reis, etc., usavam essa técnica e pessoas usam ainda hoje para se desenvolver. E é importante que quando você adapta isso na sua vida, você começa a sentir os impactos. Então, mano, faz que faz diferença. Se quiser entender mais, tem um vídeo que eu fiz só sobre isso, vou deixar aqui embaixo, beleza? Segunda ferramenta, meditação. Da mesma forma que o diário te ajuda a entender mais o que está acontecendo na sua mente, a meditação ela te ajuda a entender um pouco mais os seus gatilhos. Ela te ajuda principalmente a ter mais foco, né? Isso é um impacto profundo que eu senti na minha vida, principalmente por ser um cara com TDAH. Inclusive, o TDAH é um fator que aumenta a chance de ter depressão. Eu falei já sobre TDAH em outro vídeo, mas só para dar um detalhe aqui, eu preciso treinar o meu foco, a meditação me ajuda nisso. Mas não só isso, uma coisa que eu percebi insanamente maior quando eu comecei a meditar é que eu senti muito mais a minha autopercepção. Então, quando eu começo a procrastinar ou começo a ficar um pouco mais triste, desanimado, e às vezes começa a rolar o feed lá, sabe quando você tá rolando e num piloto automático da vida? Então, eu começo a me perceber nesses momentos. Eu começo a perceber, pô, olha o que tá acontecendo. Eu não entro mais no piloto automático, eu começo a... Opa, peraí, isso que tá me deixando mal. Opa, na hora. Antes demorava pra eu conseguir me perceber, muitas vezes eu percebi só no outro dia e tal. Cara, agora eu percebo as coisas na hora. Eu tenho uma autopercepção muito maior dos gatilhos, das coisas que acontecem através da prática diária. 10 minutinhos por dia, mano. É uma coisa assim, não, muito difícil meditar, não. 10 minutinhos por dia onde você vai parar e prestar atenção na sua respiração. Parece chato, estranho, mas, mano, faz isso todos os dias. Cara, isso tem um impacto foda demais na sua vida, tá? E, mano, não é só eu que tô falando, tem um monte de gente que fala sobre os benefícios disso. Então, assim, eu preciso te dizer que isso vai te ajudar muito. Tanto você que é um cara depressivo, quanto se você não for, isso vai te ajudar muito, tá? Essa prática. Então a gente falou de diário, meditação, e a terceira prática é terapia. Terapia, coisa de maluco, e lá não, cara, terapia é sensacional. O que é a terapia, tá? Tem diversas formas, tem diversas abordagens terapêuticas, mas em grande maioria, o que vai acontecer? Você vai encontrar um profissional que estudou e entende a mente humana, que entende como é que funcionam as coisas. Pode ser um homem, uma mulher, tanto faz. Você pode começar com uma pessoa, trocar para outra. Cara, não importa. O importante é você começar a fazer isso. Você vai sentar em frente a essa pessoa e vai começar a falar sobre a sua vida. Você vai começar a explorar algumas coisas. E só da mesma forma que você faz no diário, de tirar isso da sua cabeça, isso começa a te deixar mais leve, você começa talvez a descobrir algumas coisas, às vezes do passado, às vezes que estão acontecendo na sua vida que você não percebia antes, mas você começa a falar isso e o profissional vai te ajudar e vai te induzir a você conseguir entender melhor e refletir mais sobre algumas coisas que você não reflete no dia a dia. E, velho, isso faz uma diferença gigantesca. Independente se você está depressivo ou não, é uma prática realmente diária, semanal, mensal. Eu faço semanalmente, tá? Semanalmente eu visito minha terapeuta e, mano, falo lá sobre como é que tá acontecendo. Às vezes eu vou falar, pô, a semana foi maravilhosa, aconteceu isso e tal. Aí tem outras semanas que eu falo, pô, não me senti legal. Cara, descobri tanta coisa, mano, crença do passado que eu tinha, de coisas simples que minha mãe falava, por exemplo, que, pô, vou até me abrir aqui, eu nunca falei sobre isso, mas já que a gente tá conversando, então eu vou me abrir sobre isso, sobre minha terapia. Esse vídeo vai ficar mais longo mesmo, não tem problema. E aí, mano, eu descobri que é o seguinte, velho, eu tava acabando que, tipo, eu começava a ganhar um pouco mais de grana e eu acabava, sei lá, perdendo alguma coisa, postando, sei lá, fazendo alguma coisa assim que eu perdia dinheiro, tá ligado? E aí eu não entendia, pô, por que eu tô fazendo isso, mano? Eu sei que tá errado fazer, que eu tô viajando aqui, perdendo dinheiro, fazendo um negócio que não ia dar certo, que eu já sabia que não ia dar certo, mas ainda assim botava dinheiro. E aí, o que eu comecei a descobrir, cara? Que eu tinha uma crença limitante, que é esse o nome, de escassez, que é basicamente o seguinte: meu pai e minha mãe, quando eles vieram de uma realidade muito pobre, tá? Os dois, assim, muito pobres, eles conseguiram crescer legal na vida, assim, e conseguiram dar uma vida legal pra gente, né? Pra minha irmã e pra mim. Nada, né, de muito luxo, mas uma vida bacana, porque eles foram muito batalhadores. E aí, cara, eu lembro muito de ouvir, assim, dos meus pais, pô, que aquela coisa de, querer não é poder. Teve uma cena em específico que marcou muito ali, que, pô, eu gostava muito de jogar aquele joguinho Gran Turismo, né? E tinha uma Mercedes lá, que era a Mercedes SLK Compressor, que eu gostava pra caramba desse carro. E aí um dia eu vi na rua, e eu tava com a minha mãe, e aí eu falei, mãe, olha só, uma Mercedes SLK 220 Compressor, acho que era isso o nome, não lembro. E ela entendeu Compressor como compra essa. Ela falou, meu Deus, como é que você tá falando pra comprar isso? A gente não tem esse dinheiro, não sei o quê,
Sabe, ela meio que... Eu não lembro direito exatamente o que ela falou, mas foi essa repreensão. Tipo, a gente não pode comprar isso aqui não é pra gente. E parece que eu tinha isso dentro de mim. Toda vez que eu começava a prosperar um pouquinho mais, ganhava um pouquinho mais de grana, eu dava um jeito de meio que de me sabotar inconscientemente. E isso eu descobri através da terapia. Olha que doideira, mano. Então, assim, tem coisas, cara, tão simples como, por exemplo, minha mãe falar isso, que eu só fui descobrir me investigando, conversando, do nada vem na cabeça, do nada você encontra algumas coisas que você nunca imaginava aquilo acontecendo, mas aparecem. Por exemplo, isso que eu falei pra vocês. Me abri agora aqui, mas realmente é isso, cara. Tem coisas que você não entende, que você não percebe, e através da terapia você vai perceber. Então, 3 ferramentas fodas de autoconhecimento: meditação, diário e terapia. Aplica isso na sua vida, se conhecer faz muita diferença, tá? E aí, depois disso, você pode, inclusive, estudar um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal. Então, você vai aprender técnicas e coisas que vão te ajudar a melhorar como pessoa, né? E também você pode estudar sobre biohacking, que é basicamente práticas que você tem para melhorar a sua biologia, para você se sentir melhor, etc. Mas, mano, isso é mais pra frente, mas fica a dica aí pra você, se quiser se aprofundar um pouquinho mais depois desse básico, estuda sobre isso. Então a gente falou sobre autoconhecimento, mas também é importante o autocuidado. E o meu canal é basicamente, né, a parte maior dele é sobre isso, sobre autocuidado, sobre melhorar seu visual, sobre se sentir melhor e aumentar a sua autoestima. E para autocuidado eu vou falar de 2 coisas. A primeira é exercícios físicos, e eu indico sempre academia, tá? Musculação mesmo, para você se sentir um pouco mais diferente, maior, mais forte, mais disposto. Mas se você não gostar de jeito nenhum de academia, pratica algum exercício físico, algo que te faça se mexer, tá? Mas a academia é sensacional justamente por você conseguir visualizar melhor ali os resultados no seu corpo. Então, essa é a primeira coisa de autocuidado, então cuidar do seu corpo. E segunda coisa tá na parte visual, mano. Começar a arrumar o seu cabelo, tão visual maneiro. Seguir as minhas dicas, que eu dou várias dicas aqui, tanto de estilo quanto de visual no geral, barba, cabelo, etc, pele. Coisas que vão deixar o seu visual melhor. Quando você olhar no espelho e se sentir bem, sentir que tá bonito, mano, sua confiança fica diferente, você se sente melhor nisso, tem um bom cheiro, coisas que vão te deixar melhor. Então, treinar o seu corpo, ficar com um corpo bacana e cuidar bem também do seu visual, do seu templo, do seu corpo no geral, tanto por dentro quanto por fora, ok? Isso te deixa muito melhor também. E aí tem aquele caso, André, beleza, cara, você tá falando isso tudo e tal, mas ainda assim é difícil pra mim, eu tenho muita oscilação, tem momentos que eu tô muito triste, às vezes eu tô bem, tô mal, no mesmo dia eu fico bem, fico mal, mais 5, 10 vezes. E, cara, eu não consigo me mexer, eu não consigo fazer as coisas. E aí, cara, nesse caso, quando você realmente tá procurando fazer as coisas acontecerem, tá fazendo as medidas necessárias, mas não consegue sair dessa parada, velho, muitas vezes a medicação pode ser um aliado nesse caso, tá? Eu sou um cara que há bastante tempo fui contra a medicação, porque eu achava aquela coisa, não quero ficar dependendo de um remédio, eu não quero ficar tomando essa parada, porque não é isso, mano, eu quero consertar a minha vida. E aí que vem, velho. Muitas vezes você tá tão zoado mentalmente já, tipo, a sua mente tá tão desregulada que a medicação ela vem como uma ajuda, como se fosse uma muleta mesmo. Imagina que você quebrou a sua perna, você quer andar, mas você não vai conseguir andar com uma perna só, você vai andar mal, pulando, velho. Então assim, a medicação vem como se fosse uma muleta ali pra você conseguir voltar a andar devagar e aos poucos você ir retomando a sua vida, velho. Então assim, tem gente que quando vai usar a medicação, usa como uma muleta pro resto da vida, que não quer arrumar a vida dela, né? Então vai tomar a medicação e vai ficar pro resto da vida tomando porque não vai tomar as medidas necessárias para se sentir bem naturalmente. Eu vejo a medicação agora como realmente um aliado nesse momento de mudança. Eu imagino que, cara, a medicação ela deve ser usada numa média de 6 meses a 1 ano. Quem vai realmente falar sobre isso vai ser o seu psiquiatra, o neurologista, que são as pessoas que realmente indicam essa medicação, mas eu acredito nisso porque ela é um aliado para você consertar a sua vida. Ela vai ajudar quimicamente no seu cérebro a você não se sentir tão mal, a você não ficar tão para baixo e vai te ajudar a te dar um pouco mais de força para você não acessar tanto essas oscilações emocionais, essa tristeza absurda, e vai te dar um pouquinho mais de força para você ir retomando a sua vida. E você retoma a sua vida consertando os seus hábitos, consertando tudo que eu falei para vocês aqui, mano. Criando bons hábitos e principalmente substituindo. Não tenta simplesmente cortar maus hábitos que você tem. Eu jogo videogame todo dia. Por 3, 4 horas, 5 horas, tem gente que joga muito tempo. E eu quero cortar esse hábito. Às vezes, se você cortar de uma vez só e não fazer mais nada, mano, o seu corpo vai ficar pedindo isso, cara. Você vai querer fazer. Então, mano, beleza.
jogo videogame, mas não quero mais fazer isso. Preciso colocar outra coisa que me ajude. Por que eu jogo videogame? Ah, eu jogo porque eu curto ser competitivo, eu gosto de ganhar de tal jogo. Você pode acessar isso, por exemplo, numa luta. Você pode acessar isso praticando jiu-jitsu. Você pode acessar isso, talvez, competindo em algum outro tipo de jogo que te faça pensar, xadrez, sei lá, mano, tem coisas que você pode aplicar e trocar na sua vida que faz muito mais sentido para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional, etc. Mas aí é a questão de reconhecer e aí entra o autoconhecimento de novo. A questão, mano, é que, diversos fatores, diversas coisas te levaram a chegar nesse momento. Te fizeram ficar depressivo, te fizeram ficar para baixo e realmente você tá assim e é foda. Eu sei como é foda. Mas tem como sair disso, eu sei que você consegue sair disso, tá? E dessa mesma forma que diversos fatores e principalmente as ações que você tomou na sua vida, os hábitos que você criou e foi repetindo isso sempre, é isso que foi te levando para baixo. Dessa mesma forma, quando você começar a retomar a sua vida, quando você organizar a sua vida, substituir esses hábitos negativos por hábitos positivos que te ajudam e te elevam, aí sim, da mesma forma que essas coisas ruins te levaram para baixo, essas coisas boas agora vão começar a te levar para cima. E se a sua escolha e a escolha também do seu médico foi usar o medicamento, imagina isso, cara. Converse com o seu médico. Eu quero que o medicamento seja só um aliado por um curto período de tempo para que eu conserte a minha vida e não precise disso nunca mais. Eu tenho certeza que você consegue melhorar. Eu tenho certeza até pela minha própria experiência. Eu jamais imaginaria estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. Minha vida hoje tá incrível, cara. Tá maravilhosa, mano. Tipo assim, eu não imaginava isso. Já vivi momentos extremamente depressivos. De verdade, assim. Tipo, é foda, cara. Mas eu sei como é difícil passar disso. Eu sei como é gratificante depois que você se sente bem. E como isso também, a partir do momento que você curou, isso é um machucado na sua vida, depois que você curou, se torna como se fosse uma cicatriz. Um machucado que foi, né, curado, agora virou uma cicatriz. E essa cicatriz, cara, é experiência. Você tem essa experiência da mesma forma que eu tenho essa experiência e você vai conseguir ajudar outras pessoas de alguma forma. Às vezes algum amigo, às vezes algum parente, às vezes alguém que vai aparecer na sua vida, você vai conseguir ajudar essa pessoa porque você entende o que aconteceu. Você entende ela e aí você consegue ajudar ela, assim como eu tô tentando ajudar você. E eu espero que esse vídeo tenha de fato trazido essa vontade de mudança e te dado as ferramentas, que foi isso que eu quis fazer nesse vídeo. Te dar as ferramentas para você entender que tem como mudar e depende de algumas pequenas mudanças e aos poucos, né, você vai aplicando na sua vida, você vai buscando ajuda profissional, quem sabe ajuda até médica, para realmente mudar esse estado chato, esse estado que é incômodo, mas que tem jeito, tá? Você consegue, irmão. Você é foda e eu tô junto contigo sempre, fechou? Um grande abraço pra você, um grande abraço também pra qualquer pessoa que assistiu esse vídeo até o final. E esse vídeo, quem sabe, foi algo que adicionou na sua vida. Eu espero que realmente você saia dessa situação e que, mano, você seja vitorioso na sua vida, que você tenha muito sucesso, independente de qual objetivo que você tem na sua vida, e que você seja uma pessoa feliz e irradie essa felicidade aí para todo mundo na sua volta, beleza? Um grande abraço então, tamo junto, é nóis, valeu!